O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos Jesus Cristo, Rei do Universo. Por que que nós celebramos no último domingo do tempo comum essa solenidade? Se já ao ano todo nós falamos que Jesus é Rei, que Jesus veio instaurar o reino de Deus aqui na terra, por quê? A necessidade de criar, de ter um dia para celebrar a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Porque nunca é demais, nunca é cansativo lembrarmos o poderio e a centralidade de Cristo na nossa vida, na nossa caminhada. Essa é a grande questão para celebrarmos e um motivo para vivenciarmos a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Na profecia de Daniel que vocês escutaram na primeira leitura, uma leitura rápida, mas que mostra o contexto de uma nação, que no caso é Israel, perdida, sem a sua identidade. Permitiram que se afastassem de Deus, perdessem a sua essência e, enfraquecendo, teve a invasão de povos estrangeiros. E nesse contexto, o povo grego invadiu Israel e queria obrigar que os israelenses vivenciassem a cultura grega e vivenciassem também o culto aos deuses da mitologia grega. Portanto, o profeta é esse sinal de Deus para animar esse povo, para que eles não desanimem, para que eles continuem firmes no propósito de anunciar e de viver a fé do Deus de Israel. Esse é o contexto da primeira leitura. E aí se fala de coisas ruins, tenebrosas, a morte que vem para assolar o povo, a tristeza, mas em resgate desse povo virá um ancião, e esse ancião vai o quê? Apontar para a chegada do Filho do Homem. Quem que é o Filho do Homem? Jesus Cristo. Portanto, a profecia de Daniel, séculos depois, será confirmada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Antigo Testamento já previa, já ali anunciava que Jesus viria um dia para resgatar esse povo de Israel que estava perdido, que estava sem esperança, que estava sem rumo.
E a segunda leitura nos fala de Jesus como sumo sacerdote, aquele que tem 3 características em si: ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. E nós, a partir do nosso batismo, nós também somos colocados dentro desses elementos de Cristo. Nós, na nossa vida, a partir do nosso batismo, nos tornamos um pouquinho do sacerdócio de Cristo, nos tornamos um pouquinho da realeza de Cristo e nos tornamos um pouquinho da profecia de Cristo. Por isso que hoje, ao celebrarmos Cristo Rei, nós também celebramos o dia do leigo. O que significa leigo? Geralmente, por aí fora, quando você não sabe muito bem uma coisa, você fala: eu sou leigo nesse assunto, eu não vou falar muito não vou opinar. Mas não é esse significado aqui na igreja. Na igreja, a palavra leigo, ela tem uma característica lá da palavra grega, laos, que significa povo. Povo que é ali enxertado dentro de Cristo, na videira que é Cristo, e a partir de Cristo é chamado a reproduzir os sinais, os gestos de Jesus. Portanto, hoje, no último domingo do tempo comum, nós celebramos o seu dia, o dia do leigo, aquele batizado e batizada que é chamado, dentro da sua realidade, dentro da sua profissão, dentro da sua casa, a anunciar o reinado de Cristo. E aí fica a pergunta: será que você está conseguindo anunciar o reinado de Cristo no seu trabalho, na sua missão, onde quer que você esteja? Você de fato defende esse reinado de Cristo a todo custo, para que outros possam encontrar esse reinado e vivenciar esse reinado na sua vida? Essa é a proposta da liturgia de hoje. Perguntar para os nossos leigos e leigas se estão vivendo sob o reinado de Cristo. E no Evangelho, Jesus é claro ao falar com aqueles que o estavam acusando. Acusaram ele de muitas coisas, mas aquele que poderia salvá-lo ou condená-lo começa a fazer algumas perguntas. Tu és rei mesmo? Estão falando que você é rei dos judeus? E aí Jesus, de forma clara, diz: o meu reino não é deste mundo, o meu reino é o reino do Pai. Quando Jesus fala isso, cai por terra qualquer possibilidade de interpretarmos que o reinado de Cristo é um reinado político. O reinado de Cristo não tem a ver com reinado político, não tem a ver com nenhum reinado estabelecido neste mundo, não tem relação com o poder, não tem relação com a vanglória, não tem relação com o orgulho, com a vaidade, não tem relação com as forças políticas desse mundo. O reinado de Cristo é diferente. O reinado de Cristo, ele passa necessariamente pelo meu serviço, pelo meu testemunho. Será que eu, dentro lá da minha casa, estou sendo testemunho do reinado de Cristo? Ou eu muitas vezes busco me servir do que servir o outro? Será que eu espero mais ser servido ou eu busco servir dentro da minha casa, na minha profissão, onde quer que eu esteja? Essa é a pergunta para nós, meus irmãos e minhas irmãs. E agora, não diferente das missas das crianças, vou fazer um momento com elas, mas que também vai servir para nós adultos. Pedir para que as crianças venham aqui à frente rapidinho. Aí você só deixa um espaço aqui para o padre, tá bom? Aí vocês abrem o espaço para o padre vai descer lá embaixo, vocês vão ficar aqui em cima. Tá? Vocês podem sentar, virar para cá, por gentileza. Então, vocês viram aí no folheto que hoje a igreja está celebrando, qual que é o nome da missa de hoje? Jesus Cristo, nosso Deus, Rei do Universo, não é? É o que está escrito lá no folheto, depois vocês podem dar uma olhada. Né? Jesus Cristo, Rei do Universo. Quando fala para vocês, na escola,
quando vocês leem alguma história que contam na casa de vocês para vocês dormirem, quando fala de rei, de rainha, o que vocês imaginam? Como que é um rei? Como que é uma rainha? Hã? Coroa? Então o rei tem uma coroa. O que mais que um rei tem? Guardas, certo. Súditos, castelo, o que mais? Céu? O céu é todo do rei? Onde ele... Você está falando do rei dos céus ou do rei da terra? No caso nós estamos falando dos reis desta terra, não estamos falando de Deus. Quando vocês imaginam rei, é isso mesmo. É coroa, é um manto, é guardas, é um poder, não é? Tem um trono bem chique, não é? Cheio de ouro, não é? Sim, é tudo isso. O reinado das pessoas que têm poder nesta terra tem tudo isso e mais um pouco. Eles acham que podem tudo. Inclusive Jesus no Evangelho vai dizer: se o meu reinado fosse desse mundo, eu pediria os discípulos, que virassem guardas e me defendessem contra as acusações e matasse a todos. Mas vocês acham que o reinado de Cristo é a mesma coisa que esses reis aí que vocês estão falando? Não, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Imagine aquela coroa bem bonita dourada, né, dos reis da terra. Jesus está usando alguma coroa? A coroa dele é o qual? Coroa de espinhos, né? Do material mais pontudo e pontiagudo da época. Então a coroa dele era uma coroa de espinhos. O manto de Jesus, puseram um manto nele, mas depois rasgaram. E como que ele está na cruz? Sem manto nenhum, né? Essa imagem aqui coloca esse pano nas partes íntimas de Jesus, para nós não nos escandalizarmos, mas ele foi pregado na cruz sem roupa alguma. Nem isso aqui tinha. O que mais? Se a coroa de Jesus não é uma coroa de ouro, se a coroa de Jesus não é uma coroa de pedras preciosas, mas de espinho, se ele não tem manto, outra coisa que o rei precisa ter é um trono, que vocês falaram, né? Vocês estão vendo aqui algum trono chique, cheio de ouro, para ele sentar? Jesus está sentado aqui? Ele está em pé crucificado, não é? Então o trono de Jesus é a cruz. Vocês estão vendo a diferença do reinado de Cristo para o reinado das pessoas do mundo, que nos governam atualmente? Está vendo tanto que é diferente? Tem alguma coisa que é igual no reinado do mundo com o reinado de Deus? Nada a ver, né? Então, para essa semana, quando vocês tiverem com seus coleguinhas, quiserem falar um pouquinho do reinado de Cristo, lá na escola, onde quer que vocês estejam, que vocês possam passar para eles esse ensinamento, que Cristo escolheu o seu trono, que foi a cruz. Cristo escolheu a sua coroa, mas foi de espinhos. Cristo escolheu o seu manto e ficou sem roupa alguma na cruz. Que possamos aprender um pouco com Jesus. E nós também adultos, que muitas vezes achamos importante ter o melhor carro do ano. Eu sou melhor do que o outro porque eu tenho um carro bom. Eu sou melhor que o outro porque eu tenho uma casa boa, uma casa top, cheia de coisas que eu quero. Eu tenho tudo de coisas materiais. E Jesus hoje nos ensina totalmente o contrário. Que para fazer parte do reino de Deus, eu posso ter as coisas, mas as coisas não podem conquistar o meu coração. O meu coração deve ser dele. E eu preciso aprender com ele, que tudo que eu tenho é um sinal de serviço, de doação para ele, que tudo me deu, que morreu na cruz para mim e para os meus irmãos e irmãs. Amém?